Boa noite, queridos. Uma enorme alegria estar aqui nessa noite. Já podia estar aqui em alguns anos anteriores, mas não tinha agenda para fazer isso. Recebi um gentil convite alguns anos atrás do reverendo Ageu, mas eu não pude atendê-lo, e é uma alegria enorme poder essa semana estar aqui. Muito obrigado pelo convite de poder participar essa semana com os irmãos, essa semana teológica do JMC. Uma enorme alegria. Como o reverendo Ageu disse, eu sou casado, tenho 3 filhos. Um dos meus filhos é pastor comigo na igreja. O outro meu filho que está aqui comigo ali atrás, um barbudinho ali, muito parecido comigo, ele faz parte do conselho da igreja. Minha filha é uma das assistentes administrativas da igreja também. E minha esposa cuida de toda a parte de alimentação e missões da igreja. E, enfim, tem sido um privilégio servir ao Senhor com a família que Ele tem me dado, com a esposa que Ele me deu e tem me dado, com os filhos que o Senhor também me tem dado. Me foi pedido para falar aqui sobre educação de filhos, e eu queria pensar um pouco sobre essa questão, considerando que nós temos hoje muitas vozes, muitos especialistas falando sobre o tema como educar. E nós temos até mesmo no Congresso Nacional iniciativas que interferem diretamente na dinâmica da educação dos filhos. E nós tivemos medidas recentes acontecendo ali, onde a vara ela foi tratada como espancamento e não se discerniu disciplina de espancamento, e trouxe algum prejuízo. É o nosso Congresso Nacional tentando interferir na vida e na dinâmica das famílias brasileiras, coisa que não faz bem nunca, quando ele se propõe a fazer aquilo que não é o seu papel. De toda maneira, nós temos ali muitas coisas acontecendo, e hoje nós temos uma cartilha sendo proposta para os nossos netos. Eu não diria nem para os nossos filhos, para os filhos de alguns de vocês aqui pelo menos não, mas para os netos sim, aonde não é uma cartilha de educação sexual, mas é uma cartilha erótica, e que certamente instrui e desencaminha os nossos filhos. Enfim, nós temos muitas vozes dizendo o que fazer dentro desse ambiente em que nós vivemos. Eles querem propor soluções para a educação dos nossos filhos. Quando eu era pequeno, eu apanhava do meu professor na sala de aula. Alguém aqui lembra desse tempo? Ninguém se manifestará, eu sei, para não entregar a idade, eu sei. Mas quando eu era pequeno, o professor tinha autoridade, não estou fazendo apologia a isso, a vir com um ponteiro lá e bater na minha cabeça, ou com a palmatória, ou então eu ficava atrás da porta, morrendo de vergonha na frente dos meus amigos, quando eu estava lá. Hoje é impensável. Quando eu olho para a dinâmica de meio século, como mudou. Meio século na dinâmica da sociedade brasileira mudou muito. Para nós, o nosso enorme privilégio é que nós temos as Escrituras Sagradas, e elas nos dizem o que fazer para educar filhos. E elas dizem por que fazer, e elas dizem como fazer, e elas dizem qual o propósito de fazer, e elas dizem de que maneira nós devemos operar essa educação de filhos. E isso é algo fantástico na nossa vida, considerando que nós temos tantas vozes ao nosso redor dizendo como nós deveríamos fazer essa educação dos nossos filhos. Educando os filhos no temor do Senhor, que é o nosso tópico. Eu estou pensando aqui o que é que está envolvido nisso. E eu não quero pensar, como talvez alguns possam supor, em alguns métodos aqui. Eu não quero pensar em método, olha, faça isso, faça assim, faça assado. Eu gostaria de pensar muito mais numa dinâmica do que no método. Eu quero pensar muito mais num processo do que num método, porque eu vou entender que pais que amam biblicamente seus filhos vão criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais que querem de fato investir na vida de seus filhos, eu vou pedir para você usar a sua Bíblia. Eu queria usar a minha Bíblia junto com você,
eu gostaria que você visse esse investimento na vida de filhos, e nós vamos usar bastante a nossa Bíblia hoje aqui. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais que investem no relacionamento com os filhos, eles provocam menos os filhos e criam os filhos na disciplina e na admoestação do nosso Senhor. Se você for um pouquinho para frente, esse investimento em Colossenses 3:21 diz: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O investimento de um pai pode ser tão nocivo que pode levar um filho a ficar irado ou um filho a ficar desanimado, e a palavrinha grega aqui para desanimado é um indivíduo que perdeu o ar, ele perdeu o fôlego, ele se exasperou. Um pai levou esse filho a um limite. Pais que desejam exercer biblicamente o seu papel na educação de filhos, eles deveriam investir nesse relacionamento de modo positivo e proposicional. Eu preciso fazer um investimento proposicional. O papel de pais bíblicos é pastorear o coração dos filhos. Esse é o papel de pais bíblicos. Entretanto, nós temos aqui na nossa cultura que papel de um pai do sexo masculino bíblico, muitas vezes nós entendemos que é de ser apenas o cuidador ou o provedor. Então o pai vai e trabalha fora e ele não tem a obrigação de pastorear, essa fica relegada à mãe. E muitas vezes na nossa cultura também tem uma atividade econômica e ela fica muito fora de casa. E por causa dessa mudança, os nossos filhos então deixaram o lar onde habitualmente eles costumavam ser pastoreados até alguns 50 anos atrás, e passaram a ser pastoreados no seu dia por cuidadores, que são aquelas pessoas que vão cuidar do filho, seja o vovô, seja a vovó, seja um amigo, seja um hotel, um hotelzinho, uma escolinha, para que todos os filhos possam ser cuidados até que mamãe chegue em casa ou o papai, e aí nós vamos ter algum tempo juntos para poder desfrutar. A experiência tem mostrado que muitos dos pais que investem nesse tipo de educação, nesse pastoreio meio descuidado dos filhos, vai chegar em casa à noite com uma dificuldade enorme de disciplinar o filho e de admoestar o filho, porque vai sentir-se tão culpado de ter ficado tão longe durante tanto tempo, que ele vai preferir algum tempo um pouco mais cuidadoso ali com o filho, e não vai talvez exercer a disciplina que seria tão necessário no pastoreio daquele filho. Muito tempo é requerido para essa tarefa, e é por isso que nós estamos pensando aqui de que filhos são herança do Senhor. E se filhos são herança, eu preciso ter muito claro para mim o que eu vou fazer com a herança que Deus me deu. Ensinar a palavra de Deus ao filho é tarefa direta dos pais. Eu sei que muitos de nós vai pensar, mas e o papel da igreja? O papel da igreja nessa questão é um papel secundário. É um papel de ajuda, de contribuição. O primeiro papel é dado aos pais, e pais deveriam ensinar a palavra de Deus de maneira direta aos seus filhos, apresentando o texto e apresentando o papel, apresentando a história, apresentando a lição, uma atividade que vai tomar bastante tempo dos seus pais, porque vai exigir preparação deles. Quando nós olhamos para alguns textos onde essa orientação é clara, a gente percebe por que hoje nós estamos na situação que está a nossa sociedade. Nós estamos aonde a sociedade está. Eu sou de uma épocazinha, lá quando eu era gurizinho, que o diretor da escola entrava na sala de aula e sabe o que os alunos faziam? Ficavam de pé, do lado esquerdo da cadeira. Hoje, se o diretor entrar na sala, é capaz de ele receber uma vaia, né? Lá vem ele de novo, né? E então, nós estamos perguntando o que aconteceu. O que aconteceu em 50 anos que levou um povo, enfim, perdemos algumas noções que são fundamentais,
Pais deixaram de oferecer a seus filhos aquilo que deveriam de fato oferecer. Mas a tarefa de ensinar o filho é tarefa dos pais. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e verso 7. Estas palavras que hoje te ordeno, impressionante esse texto aqui, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Impressionante esse texto aqui. Nós vamos voltar para ele algumas vezes hoje à noite aqui. E nós vamos ver até onde nós iremos, porque certamente eu tenho muito mais coisa para dizer do que o nosso tempo aqui permite, mas seguramente nós vamos andando aqui, vamos ver aonde nós iremos chegar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Não tem como fugir da instrução bíblica, é papel dos pais fazerem isso. E alguns de nós relega isso ao professor de EBD, ao professor da igreja, à sala, à classinha, aos cordeirinhos de Jesus, ou seja lá, aonde o nosso filho está. Quando você vai um pouquinho mais para frente, o salmista no Salmo 78, ele diz a mesma mensagem que Moisés está dizendo ali no livro de Deuteronômio. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. Atribuição dada por Deus aos pais, ao instruir a Moisés sobre quem deve fazer essa primeira instrução. Não é o vovô, não é a vovó, não é o professor, não é aquele indivíduo cuidador, não é a babá, são os pais. A implicação dessa ordem é que pais precisam conhecer aquilo que vão ensinar a seus filhos. Eles precisam conhecer a lei, eles precisam conhecer a palavra de Deus e comunicá-las aos filhos. E dois problemas nós temos aqui. O primeiro deles é que pais estão cada vez mais sem tempo para estudar a Bíblia. E eu compreendo. Até os meus 28 anos eu tive trabalhando num banco inglês, e eu entrava muito cedo, 4h30, 5, 6 horas da manhã, muitas vezes, e não raro saía 11h30, meia-noite de lá, para no outro dia entrar de novo 5h30, 6 horas outra vez, e não raro sair de novo 11h30, meia-noite de lá, muitas vezes. Muito difícil chegar em casa, e naquele período eu acompanhei muito pouco os primeiros 2 anos da minha filha, mais velha, 34 anos hoje. E aqueles primeiros anos foram bem difíceis, porque eram anos de enorme necessidade nossa. E num dado momento nós chegamos a pensar, não, isso não pode continuar assim. O trabalho não pode definir o que nós vamos fazer, nós temos um imperativo bíblico, nós temos uma orientação divina de instruir os filhos, e eu não posso permitir que essa prioridade seja invertida de jeito nenhum. E nesse momento houve uma grande mudança na nossa vida, quando então eu saí do banco para ir para um outro lugar. Mas pais estão cada vez mais sem tempo, e eu sou sensível a isso. E embora eu seja sensível ao fato de que pais estão sem tempo, um fato é imperativo: os pais precisam conhecer as Escrituras para poder ensinar aos seus filhos. Ter um tempo devocional para pensar em como ministrar a família não chega a se constituir necessariamente a regra, para nossa tristeza. Na verdade, chega a ser talvez a exceção. Pais precisam saber aonde devem investir e deveriam parar humildes e sentar e perguntar: onde é que eu preciso investir na minha vida pessoal?
Aonde que eu preciso, meu bem? Senta com o seu amor da vida. Aonde nós precisamos investir na nossa vida? Em que área nós precisamos crescer para poder ministrar aos nossos filhos? Quais são as áreas mais difíceis que você tem, que eu tenho? E esse é um exercício de quebrantamento, de humildade diante de Deus e da palavra dEle. Então nos curvamos diante de Deus e da palavra dEle e pedimos para Deus graça, para que Ele nos mostre o que deveríamos estudar, o que deveríamos ser, como deveríamos agir como pais, onde investir na vida conjugal, o que é prioridade, onde atuar, quais são as necessidades de filhos. Se eu perguntasse isso aqui, eu não sei quantos poderão responder claramente. A necessidade do meu filho mais novo da minha filha mais nova o que o meu filho mais velho precisa, o que o meu filho do meio, enfim. Quais são as necessidades? Eu preciso pensar, preciso de tempo para isso. Isso não é uma questão de sair correndo e ficar, enfim, numa corrida esbaforida da vida, buscando talvez 5 minutos aqui, 5 minutos ali. Isso exige tempo. Mas nós temos uma coisinha em casa de 50 polegadas que atrapalha a vida da gente, não é? E aquela coisa rouba um tempo danado, e quando você vai perceber, você já podia ter aproveitado bastante a sua noite, e você vai descobrir que você gastou 2 horas e meia, 3 horas na frente de algo, vendo talvez um futebol americano, onde um quebra a espinha do outro, enfim, quando você poderia quebrar o seu próprio coração diante de Deus, estudando algo a respeito da palavra dEle. Como é que a Bíblia responde a essas perguntas? Quais são as direções? O que se deve estudar? Como estudar? Onde estudar? São perguntas, e esse é um dos problemas. Pais estão cada vez mais sem tempo de conhecer aquilo que vão instruir seus filhos. O segundo aspecto aqui é que pais têm muita dificuldade em saber como comunicar a palavra de Deus aos filhos e alcançar o coração deles. Então nós temos, de modo geral, pais que têm dificuldade de estudar as Escrituras, e não raro nós temos esse mesmo pai com dificuldade daquilo que conhece passar para o seu filho. E de modo geral, pais pressupõem que o ensino verbal é sinônimo de coração transformado. Se eu ensinei o meu filho verbalmente, se eu já passei a lição para o meu filho, logo meu filho terá o seu coração transformado. E essa é uma pressuposição não verdadeira. O próprio Salmo 78 vai relatar o quanto essa pressuposição não é aceitável. Eu queria que você abrisse comigo a partir do versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Vejam, aquela geração que recebeu a lei no deserto estava muito bem informada por Deus, muito bem informada por Deus. O próprio Deus comunicou a lei a eles, e eles estavam muito bem informados, mas não tiveram o seu coração transformado. Isso exige um processo do próprio filho. Verso 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Verso 32, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Verso 35, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. A despeito de toda a dificuldade que o nosso tempo impõe, aos pais está ordenado aprofundarem-se na palavra de Deus e saberem como comunicar isso ao filho. Não raro eu tenho visto pais estabelecerem relacionamentos apenas de ordem e de regras dentro de casa. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Isso é bom, isso é ruim, e não faça isso, não faça aquilo. Enfim, isso está certo, isso está errado. Uma boa maneira em algum momento de se fazer, teremos que fazer. Mas eu preciso entender que existe um processo aí que eu posso andar com o meu filho. E talvez
filhos criados sobre essa égide da ordem, do mandar, talvez vão se revoltar com seus pais, porque eles apenas estabeleceram ordens e regras, e não estabeleceram um relacionamento com os seus filhos. A despeito de toda a dificuldade que o nosso tempo impõe, está ordenado aos pais se aprofundarem nas Escrituras e instruir os seus filhos no caminho em que devem andar. Eu fui muito bem assessorado e tive bons modelos quando eu era mais novo. Um dos modelos que eu tive tem já a sua 4ª geração comunicando a fé comunicada a 4 gerações. Eu pude aprender com eles, muito, e pude ver como eles amavam seus filhos, como eles brincavam com seus filhos, como eles se divertiam com eles, aonde eles saíam, o que eles faziam juntos, o que eles faziam em casa, o que eles faziam fora de casa. Foram excelentes modelos. Eu sou muito grato a Deus por tê-los, porque me ajudaram a perceber o quanto essa realidade bíblica ela é tremendamente importante. Pais precisam instruir seus filhos, e eu preciso saber como, quando, onde, de que maneira. Eu preciso passar por esse processo. Embora esse processo comece de uma forma talvez um pouco formal, ele pode se desenvolver de uma maneira bastante informal. O processo começa com o ensino formal da palavra. E aqui já temos um problema, porque pais não costumam se reunir com seus filhos para ensinar formalmente a palavra. E então eles não sentam mais juntos para, enfim, fazerem isso. Muitas casas e muitos lares nossos, das nossas fileiras, um filho almoça no quarto e janta o outro na sala, um fica na cozinha, cada um tem sua televisão e todos eles têm sua própria vida, e então não tem mais um tempo juntos, é muito raro. E os pais fazem questão de que cada filho tenha uma televisão no quarto para que não tenha um conflito, não é? E perderam a oportunidade de talvez ensinar seu filho de uma outra maneira sobre como abrir mão de algumas preferências para preferir outras coisas mais importantes, né? O ensino permeia todo esse processo. Esse ensino ele precisa acontecer de modo formal. E eu preciso ensinar formalmente meu filho. Estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Ponto. E uma vez que eu vou ensinar isso aos meus filhos, eu preciso saber o que eu vou ensinar para eles. Quer uma sugestão? Mateus 22, de 36 a 40. Quando Jesus é perguntado sobre quais os mandamentos mais importantes, então ele responde: bom, eu tenho 2 mandamentos, dos quais dependem a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pais precisam aprender a ensinar aos seus filhos em como os filhos podem amar a Deus. Vejam o impacto do seu modelo aqui. De que maneira um pai ensina um filho a amar a Deus? Use o seu exemplo para ensinar. Um pai deveria ser de tal forma modelo para o seu filho, que ele deveria levar o seu filho ao ponto de ouvir: sede meu imitador, assim como eu tenho sido imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós tornamos essa tarefa um pouco mais abrandada. Não precisa ser tão rigoroso assim, pastor, é o que eu ouço com frequência. Na verdade, a gente pode ser mais flexível. Filhos precisam aprender a amar, e precisam aprender a amar a Deus. E é uma das primeiras tarefas que nós vamos colocar para os nossos filhos. Eles precisam aprender a amar o próximo. Eu lendo um livro sobre educação de filhos, desses que vendem por aí, eu estou olhando um livro evangélico, que se diz evangélico, a palavra Deus aparece na página 65, Laurete. Eu não sei se eu quero vender um livro desse. E o livro está dizendo que existem coisas mais importantes antes. Eu preciso reforçar o meu filho o valor dele. Eu preciso encorajar o meu filho. Eu preciso dizer para o meu filho como o meu filho é precioso.
E se você for ler o livro de alguns amigos meus que têm escrito coisas muito boas, você vai ler que quando eu treino meu filho apenas com muito elogio, eles serão escravos dos elogios. E ao invés de eles temerem a Deus, eles vão temer homens. Mas é por onde a nossa cultura anda. E enfim, filhos precisam ser ensinados sobre o pecado. E aquela coisinha fofa, maravilhosa, que a gente pega no braço e ele chora, hein? E quando você pega ele para de chorar, e a mãe põe no berço e ele chora, a mãe pega, ele para de chorar e a mãe diz: está vendo, ele me quer. Sabe o que ele quer de você, mãe? Controlar você. Eu vou ficar bem aonde eu quero, e eu não fico bem no berço, eu fico bem só no seu colo, me pegue. Claro que isso não está feito assim na cabecinha dele, mas o pecado está lá, e o pecado está latente na vida dos nossos filhos. Salmo 51:5, foi em pecado que me concebeu minha mãe. E esses pais precisam levar seus filhos a entender muito cedo o conceito de pecado e as afetações do pecado, apontando também para as consequências do pecado, para as muitas consequências do pecado. E o pai precisa fazer isso. Somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Pais precisam ensinar os seus filhos acerca da obra redentora de Cristo. São coisas primárias que um pai precisa fazer para educar bem seu filho. Por isso que eu não quero pensar em método, por isso que eu quero pensar em dinâmica, eu quero pensar em processo. E então, ao invés de eu ficar atido aqui a algum método, se você pega um trabalho behaviorista, skinneriano, seja lá qual for, ele vai dizer que uma criança é uma folha em branco. Uma criança é uma folha em branco? Uma criança é uma folha bem manchada e borrada, e está bem suja. Não é uma folha em branco, e ela está sendo impresso naquela folha aquilo que o ambiente vai imprimindo, dizem os behavioristas. Verdade mesmo? Eu me converti aos 17 para 18 anos, eu tive toda uma carga mundana que você não faz ideia. O ambiente me modela? Ou são minhas escolhas que me conduzem às decisões que agradam a Deus e me alinham com a palavra dele? Filhos precisam aprender sobre o pecado, suas consequências, e filhos precisam olhar para aquele que nos redime, para que tenham esperança. E nós precisamos ensinar sobre Deus, sobre amar o próximo, sobre o pecado, sobre a redenção em Cristo, e esse é um ensino que precisa abarcar de modo formal com o nosso filho. E esse é o primeiro elemento que faz parte desse processo, é o ensino. Ensino formal. Ensino de modo prático, proposicional. Eu sento com meu filho, eu sei o que eu vou estudar, eu sei o que eu quero que ele ouça, eu sei o que eu quero que ele aprenda, e eu estou ensinando o meu filho a fazer isso. O outro elemento desse processo é a modelagem. Aqui é difícil para nós, e aqui nós empacamos, aqui o nosso carro fica na lama muitas vezes. O ensino deve acontecer em todas as situações do dia em que houver oportunidade de se ensinar. E é nesse sentido que Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz: estas coisas que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu delas inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado, andando, levantando e deitando. Ou seja, em todo dia. Eu vou dizer para você como essa coisa acontece muitas vezes, e nós temos dificuldade com isso. Então, eu sou capaz de, aqueles que podem fazer isso e têm feito, muitas vezes criam um binômio e quase uma dicotomia, não é? Eu tenho um tempo que é espiritual, com os meus filhos e família, aonde a gente vem para a igreja, onde nós temos as nossas disciplinas em casa, e eu tenho, depois eu vou sair, agora é brincar, agora é me distrair, agora é curtir.
E na verdade, eu não vejo essa dicotomia. Embora meus filhos nunca soubessem disso, quantas vezes eu os coloquei no carro, um de cada vez, para sair comigo, para ir fazer compra no mercado, proposicionalmente. Não era uma coisa casual, acidental, ou de alguma forma impensada, ou para aliviar a mamãe que estava cansada de estar com o filho lá em casa. Não. Eu quero levar você comigo, que eu quero que você ouça e veja algumas coisas. E então nós estamos na fila do supermercado, vem aquela pessoa um pouquinho mais idosa, da qual eu já estou quase lá, né? Ou já estou, não sei. E então ele vem com um pacotinho e diz: posso passar na sua frente? E você olha para o filho olha para você, não é? Claro, por favor. E aquilo parece incidental. E então você tem a oportunidade de subir no carro e diz: filho, você acha que um dia, quando você tiver um pouco de idade, você julgaria ter o direito de passar na frente de uma pessoa? E ele diz: não sei, pai. Você diria que é amoroso você, com um pacotinho, exercer uma pressão naquela pessoa para que ela te dê a vaga lá? Isso é amar o próximo? Eu estou ensinando uma verdade no mercado. Da minha igreja para a minha casa, a gente passa numa rua cheia de prostitutas muitas vezes, porque não tem outro caminho, não tinha, agora eu já tenho. E então meus filhos olhavam e passavam de carro olhando assim, aquela coisa horrorosa que tinha lá. O momento de nós falarmos da miséria, do pecado, do privilégio de estarmos em Cristo, ensinos preciosos que não fazem parte do ensino formal, mas fazem parte do ensino modelar. Eu saio com meu filho, eu pego meu filho, é proposicional, não é casual, não é acidental, é proposicional, e esse ensino vai acontecer sempre quando tiver oportunidade. Filipenses 4:9, sabe o que diz? E o que de minha parte ouvistes, e aprendestes, e vistes, isto praticai. Não é só o que ouviu, mas é o que viu. Não é só o que aprendeu, mas é o que testemunhou. Isso praticai, faça isso. Modele o seu filho dessa forma, leve o seu filho a olhar para situações em todo momento do seu tempo, e quando isso acontecer, você vai perceber que seu filho vai assimilando verdades. Junte a isso versículos. Para isso um pai precisa saber o que ensinar. Para isso um pai precisa ter gastado tempo estudando as Escrituras. E esse é o processo, e esse processo não tem como eu dizer para você: podemos terceirizar esse processo. Nós não podemos. Nós temos que pensar primeiro na regra, para depois pensar nas exceções. Mas pensando na regra, essa é a regra. E o que você quer que seu filho seja, pense, fale, planeje, aspire, tente ser o modelo para ele em todas essas questões. E isso vai ser excelente, excelente. Modele o pensar do seu filho. Leve o seu filho a pensar através das muitas situações nas quais eles verão vocês inseridos. Me ligou hoje um querido amigo meu dizendo: pastor, eu tenho uma situação em que eu assinei um documento e vou ter aí uma situação que pode sugerir que eu não estou dentro da lei, e eu fiquei muito perturbado com isso. Já imaginaram? Ele compartilhando com o filho isso, dizendo: querido, sabe, eu estou muito preocupado, com o que eu estou por fazer, porque o que se apresentou de um jeito, chegou para mim agora de outro, e eu não sei bem o que fazer, eu não quero errar com Deus. E eu argumentei com esse meu amigo com uma série de argumentos favoráveis à decisão dele, humanamente falando. Ele disse: pastor, eu entendi tudo, mas esse não é o ponto. Eu não quero errar com Deus. Ainda que humanamente eu possa justificar muito bem minhas ações, eu não quero errar com Deus.
Certamente agora à noite ele está contando isso para a família toda e está fazendo isso com a filha. E seguramente ele está compartilhando com a família o quanto ele não quer errar. E ele está dizendo: sabe, filho, o que o papai está fazendo? Eu estou pensando biblicamente. Eu quero pensar biblicamente sobre o que está acontecendo aqui. E eu quero ter certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Modele o pensar do seu filho. Ensine seu filho a pensar como Cristo pensaria se tivesse naquela situação. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, querido, o que você faria? Se o Senhor Jesus estivesse conosco agora, o que Ele pensaria? Você sabe o que Ele faria? Você sabe o que Ele pensaria? E aproveita o tempo. Olha só, muito tempo no dia, e nós temos essa tremenda oportunidade de educar filhos, e eles vão crescendo, e vão crescendo com um vigoroso, um robusto entendimento das Escrituras. Robusto, porque eles vão perceber que as Escrituras se relacionam com a vida e que não há uma dicotomia entre isso e aquilo. O que eu aprendi é uma coisa etérea que está lá nas nuvens e não desce, e agora eu tenho algo que está aqui e muito aplicável. Eu posso ensinar aos nossos filhos sobre como estudar as Escrituras para me prevenir dos pecados. Salmo 119, versículos de 9 em diante até 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, e eu vou ajudar o meu filho a decorar versículos. Eu vou ajudar o meu filho a impactar a sociedade na qual ele está inserido com aquilo que ele está lendo. Eu tenho membros na minha igreja que os filhos se levantam em sala de aula, pequenininhos assim, e defendem uma posição bíblica. Eu não quero fazer isso porque Jesus não ama isso aí, ó. No meio de 40 coleguinhas. Sabe onde eles aprenderam isso? Com os seus pais, em casa. Que quando isso acontecer, lembre do que a Escritura diz, encoraje o filho a essa devoção. Muito cedo nossos filhos começaram a ler. Se você fosse na minha casa hoje, você veria que uma parede inteira é de livro. Hoje já são 2. Porque eles amam ler. E em todo o tempo eles estão lendo alguma coisa. E hoje nós não somos editores por acaso, não é? Existe um amor à leitura muito grande. Leitura da qual o Laurete tem aqui algumas literaturas nossas para expor. E uma delas diz respeito a esse tema, não é, Laurete? Tem aqui um livro, O Caminho para o Filho Andar, de um reverendo presbiteriano muito querido que estava no Alabama. E ele é muito bom, e ele escreveu um livro muito bom que você não deveria sair daqui sem adquiri-lo. Ensine o filho a orar pela família e por outros e pelos familiares. Enfim, intensa vida em casa. Quando sentam para jantar, já imaginaram a oportunidade de ensinar? E quando muitas vezes põe a mesa, um filho já está com um garfo, parece um tacape, né? E ele está só esperando terminar a voz para ele enfiar o garfo lá e já puxar para o prato dele. E eu posso ensinar ao meu filho como amar o próximo, deixando talvez o melhor pedaço da comida preferida da mesa para o irmão. Mas se eu não fizer isso, meu filho nunca vai relacionar Mateus 22, de 36 a 40, com a prática. Jamais. E se ele aprender como eu aprendi, ele vai aprender por conta própria. Ele vai aprender pelos seus próprios caminhos, pela graça de Deus. Ensine nesse momento a orar. Houve um momento na nossa vida em família que nós gostaríamos muito de levar os filhos a orarem. Então todos oravam na hora da refeição. 5. Papai era o último a orar. Então começava pelo mais novo e ele orava pela comida. Um olho aqui, um olho na frigideira, um olho no gato, mas ele orava. Ou depois ia o outro, depois ia a outra, depois a mãe, depois o pai. Depois de um tempo não precisa mais, porque eles já estão acostumados a fazê-lo, não precisa mais. Esse treino vai ensinar quando levanta, quando deita, quando senta, quando anda pelo caminho. Muito prático, a Bíblia é muito simples, você não acha? Deus não é simplista, Deus é simples. Muito simples. E Ele está nos dando um caminho para levar os filhos. Conte histórias para os seus filhos. Filhos adoram ouvir histórias. Se você tem problema com a palavra adora, filhos amam ouvir histórias.
Filhos amam ouvir histórias, e você pode contar histórias para eles. Em algum momento do dia, talvez no fim do dia, talvez no começo do dia, dependendo da sua disponibilidade. Eu estou treinando meu filho. Eu estou dizendo para o meu filho: olha onde andaram outros santos do Antigo e do Novo Testamento. E o meu filho está crescendo com a cabeça cheia de informação bíblica, porque o ensino é formal e o ensino é modelar. E em todo o tempo eu saio com o meu filho, enfim. Na nossa igreja, quase 60% ou 70% das esposas não trabalham hoje mais fora. Abriram mão de promissoras, acredite no que eu estou dizendo para você, promissoras carreiras. Para quê? Para cuidar da herança do Senhor. Mas vai abaixar o padrão. Qual o problema? Qual o problema? Não há nenhum problema em viver com um padrão mais baixo dentro daquilo que Deus nos deixou. Isso é preferível. Aliás, é desejável que fosse assim. Aliás, será um bom modelo para o seu filho. Seu filho aprenderá a abrir mão daquilo que humanamente é superior, para que ele tenha talvez benefícios eternos, que é muito superior. Eu posso modelar aí os meus filhos nessa questão, ajudando-os a orarem, a decorarem as Escrituras, a desejarem não pecar, a lerem. Desde que eles comecem a ler, incentive-os a lerem histórias pequenas. Um dos meus filhos que está aqui, o Daniel, ele está muito empenhado em criar um programa para crianças de uma igreja. Um programa de ensino que inclui leitura, atividades e muitas outras coisas. Eu posso ajudar os meus filhos com os seus amigos. Um dos meus filhos gostava muito de estar perto de gente que não devia. Você sabe essa história? Eu acho que todo mundo conhece um pouco essa história. E até um dia que ele tomou uns cascudos na escola, E então eu estava dizendo para ele: filho, Provérbios capítulo 13, verso 20, não falha, querido, eu quero dizer para você o que Provérbios diz em 13, 20. Eu dizia para ele, diz assim o texto: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vê bem com quem você anda. Quem são os seus amigos? Pai, ele fala isso, fala aquilo outro, mas esse menino, olha, esse menino me bate. Então, vamos trazer esse menino para casa? Traz ele para cá. Vamos conhecer um pouquinho. Vamos deixá-lo ver um pouco do amor de Cristo em nós aqui. Traz ele para cá. Pai, mas ele me bate, pai. Traz ele para cá. Traz ele para cá. Vamos dar Guaraná para ele, vamos dar Coca-Cola para ele. Não é para matar mais cedo, mais rápido. Não é para agradá-lo um pouco mais. Que tal você levar coisas para ele na escola? Você leva para você e leva para ele também. Coisas malucas como essa que o pessoal diz: você é doido? Uau! Não é isso que a Bíblia diz em Deuteronômio, no Salmo 78, em toda a Escritura, que eu devo ministrar ao meu filho e ensinar? E então meu filho começou a ouvir, e ele descobriu que com aqueles ele não podia andar. Mas como era atraente andar perto de pessoas cujo modelo era ruim, é gostoso, até que aquilo se voltou contra. E hoje nós temos aprendido muito com essa questão de como é que nós vamos ensinar os nossos filhos. Quem são os seus amigos? E eu preciso dizer para os meus filhos que os amigos deles deveriam ser parecidos com os amigos do papai e da mamãe. Quem são os nossos amigos? A igreja é composta por pecadores, está certo? Nem todas as pessoas dentro da igreja são bons modelos, são salvas, farão parte da eternidade, no céu seremos perfeitos, mas aqui não. E talvez eu deva fazer escolhas sobre quais modelos eu devo seguir. E então eu não quero propor que esse vai ficar olhando para aquele de modo, não, talvez eu aponte o positivo sempre, mas olha lá aquele modelo, como é bom aquele modelo, olha aqui esse modelo, olha o outro. Que tal, filho, caminhar nessa direção? Enfim,
Que tal, filho, você não andar perto de uma pessoa que passa droga na escola? Quando Daniel, meu filho, tinha, não sei, 12, 13 anos, que estava no ginásio, eu não podia pagar mais escola particular. Meu ministério era pequeno lá na igreja, e eu precisei tirar todos os filhos de uma escola particular e colocar todos os filhos no estado. Eu voltei para casa e chorei uma manhã inteira. Eu disse: eu sou o pior pai do mundo. Sabe o que meus filhos aprenderam na escola, lá no estado? Talvez não tenham aprendido muito em termos acadêmicos, mas eles aprenderam a amar os colegas, aqueles que tinham menos privilégios que eles. Eles aprenderam a discernir aonde eles deveriam ficar, perto destes, longe daqueles. Eles aprenderam a demonstrar interesse e uma afeição pela necessidade, enorme necessidade de muitos daqueles garotos. Todos os 3 hoje são pós-graduados, um deles pela USP. Eu posso entender isso com uma graça de Deus, quando o nosso propósito é servi-lo e seguir o modelo que Ele oferece, ainda que humanamente tudo diga exatamente o contrário. Eu preciso ajudar os meus filhos a fazerem essas escolhas. Eu preciso ajudar a fazer perguntas. Esse rapaz, essa moça, ela se veste adequadamente. E recentemente eu vi um post de uma amiga nossa de uma cidade qualquer do Brasil. E ela estava saindo de um lugar muito elegante e ela estava pouco vestida, muito pouco vestida. E alguém então faz comentários e outro faz comentários e vão fazendo comentários sobre a aparência dela. E a minha pergunta é: o que leva uma pessoa a expor na internet fotos explícitas do seu corpo? Qual o propósito? Eu sei, ser apreciada, ser reconhecida. Mas não é isso? Então, talvez não seja um bom modelo para você, querido. Talvez um bom modelo seja atrás daquela pessoa que quando posta algo que pode ser útil para a vida. Não fica postando apenas, enfim, talvez uma boa escolha seja estar perto dessa pessoa que quando ela não fala de um terceiro, ela fala dela. Talvez. Que se diz, para eu andar e não ficar muito aqui, modere seu filho com um compromisso de ir na igreja local. Eu estou crescendo com meu filho, vocês estão vendo aqui que não é um método. Eu estou com um processo ensinando meu filho e fazendo meus filhos verem. Hebreus capítulo 10, verso de 23 em diante, é um texto bastante interessante. Hebreus 10, de 23 em diante. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Chama lá esse indivíduo que está mais perto e traz o filho para cá e diz para o filho: sabe, filho, um compromisso com Cristo passa por amar a igreja pela qual Cristo morreu. Um ajuntamento belíssimo como esse daqui, por exemplo. E eu preciso ensinar o meu filho de como é gostoso ir para a igreja, que prazer é ir para a igreja, não é um peso. E nós tivemos histórias no passado muito tristes na nossa igreja, quando as corridas aconteciam de manhã e Ayrton Senna ganhava todas, não é? A EBD era vazia. E eu ficava pensando: o que acontece com os membros da igreja? Preferem ver um jogo de um Corinthians e de um Palmeiras? Bom, de um Corinthians e de um Palmeiras pode esperar alguma coisa? Prefere ver uma corrida? Aí a igreja? Eu acho que eu estou pensando errado, será? Eu estou sendo exigente demais? Enfim, então, muitos dos hábitos que os pais têm, os filhos podem adotar. Pais pouco frequentes a uma igreja, inicialmente modelarão seus filhos a serem pouco frequentes, indicando com isso que o padrão de normalidade da membresia é ser pouco frequente.
Pais negligentes modelarão seus filhos com a negligência também. Faça uma coisa com seu filho, modele seu filho, vendo o seu exemplo, para que ele renuncie os desejos pecaminosos dele, negue-se a si mesmo, cultive e exiba o fruto do Espírito. Negar a mim mesmo é negar você mesmo. Abrir mão de algo que eu quero, filho, é assim, a vida em Cristo é assim. Ele diz: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim. Mas pai, eu peguei um livro para ler de uma certa denominação, e esse indivíduo diz de que o amor ao próximo, ele diz, é essencial para se ter um bom relacionamento. Aliás, e aí ele caminha, a única possibilidade para convivermos bem. Por outro lado, não podemos amar de fato o próximo sem amor por nós mesmos. Ai. Vai vendo. Só que esse livro foi distribuído para uma determinada denominação, o Brasil inteiro. E então isso foi ensinado nas salas de aula. Aí está a questão da autoestima, diz o cidadão aqui. A autoestima é o amor que uma pessoa tem por si mesma. Significa que temos alta consideração por nós mesmos, que nos aceitamos a nós mesmos. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se. Não fique contente com o que você é ou tem, negue-se. E isso, essa pessoa aqui não colocou. Um homem chamado Robert Schuller, talvez conhecido de alguns, pastor de uma capela de cristal na Califórnia. Por que ele fez a capela em forma de pirâmide, eu nunca sei. Mas ele fez uma capela em forma de pirâmide de cristal. E ele então anunciou na televisão nos Estados Unidos, eu estava lá naquela vez assistindo aquele programa daquele homem. Ele disse: o maior pecado que uma pessoa pode cometer contra si mesmo é não ter autoestima. A autoestima é o maior pecado da humanidade. Ora, não é ofender o caráter santo de Deus mais? Não é negá-lo, é autoestima. Eu posso modelar o meu filho a abrir mão dos seus desejos pessoais, a negar suas vontades pessoais em favor de outro. Tremendo processo esse, dinâmica, e é isso que eu penso a gente deveria fazer com os nossos filhos. E nós estamos aqui, ainda não chegamos nem na vara, hein? E nós estamos pensando em como a gente pode conduzir os filhos. Muito da nossa dinâmica em casa se dava comigo e minha esposa de pijama, com os filhos sentados no chão na sala, conversando com Bíblia aberta, a televisão ligada e fazendo muitas vezes crítica. Um grande amigo meu, ele tinha duas filhas muito bonitas, hoje casadas, mães. Mas elas gostavam de assistir um seriado na época chamado Baywatch. Lembram desse seriado? Onde apareciam homens e mulheres sarados, não é? Eles estavam com todas as coisas muito bem alinhadas. E eles tinham um perfil assim, muito exibicionista, enfim. E um dia aquele pai disse: querida, posso assistir o filme com você? E ela disse: não precisa, eu vou assistir sozinha aqui o seriado. Ela disse: eu acho que não é um bom seriado para você assistir. Mas eu não quero dizer para você não assistir. Eu quero fazer ponderações bíblicas com você sobre o seriado. Posso assistir com você? Ela disse: tá bom. Então ele abriu uma Bíblia enquanto ela assistia Baywatch. E então a primeira coisa que aconteceu foi que o namorado da namorada deu um beijo na namorada do outro namorado, do outro amigo do amigo. E ele então abriu a Bíblia e ele disse: querida, você tem certeza que esse é um bom modelo para a gente assistir? Vocês estão vendo como é que o ensino está ocorrendo na vida desse pai? Simples, né? E ele está dizendo: rapaz, olha isso aí, mas esse não é um bom modelo, mas vamos continuar assistindo o filme. E então o outro faz uma enganação e mente descaradamente. Ele pega lá o texto e vai para a mentira, e ele diz: você sabe de onde vem a mentira? Querida, você tem certeza que esse é um bom filme para a gente assistir? E de repente aparece uma cena picante, e ele olha para a pureza, textos que falam de pureza, e diz para a filha: querida, você tem certeza? Amigos meus que hoje moram nos Estados Unidos, queridos, muito queridos,
E a filha disse por fim: pai, você sabe que você tem razão? Eu acho que talvez eu estou atraída por aquilo que eu não deveria estar. Não é um bom seriado para eu ver. Bacana, né? E ele está ensinando o filho a abrir mão daquilo que deveria abrir mão. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e versículo 7. Ora, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Filha, está certinho, como você recebeu a Cristo, ande nele, muito bom, parabéns, muito joia. Não é um bom programa para eu assistir. Nós hoje fazemos concessões enormes com os nossos filhos. Eu não tenho nenhum filho abaixo de 28 anos. Eu tenho um deles, o que pastoreia comigo, é casado, está fora de casa. Mas até ele sair, todos eles faziam, e os dois que ficaram ainda fazem. Quando o papai chega em casa, eles pegam um controle remoto e entregam para o papai. E eu digo: não precisa. Eu confio em vocês, toca o bonde. Não, queremos que fique na tua mão. Ok? E nunca foi exigido isso. Isso eu considero parte da graça de Deus na minha vida pessoal. Pais contribuem decisivamente com a vida dos filhos quando percebem as inclinações dele. Às vezes alguns aconselhamentos chegam, e quando eles chegam para nós, eu me pergunto: será que o pai não percebeu nada antes? Nada. E ele diz: não vi nada. Você não leu o seu filho? Não percebeu nada? Rapaz, quando eu vi, eu percebi que meu filho era bastante efeminado. Rapaz, você não viu nada? E sabe o que ele fez? Ele não leu o filho, porque ele está lendo tantas outras coisas, que ele não leu o filho como ele deveria ler. Provérbios capítulo 20, verso 11: até a criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto. Até a criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto. Pai, eu estou propondo aqui para vocês, futuros pastores, e missionários, e pais que já são pais, a minha proposta é que você leia o seu filho, faça uma leitura do seu filho e tente entender por que ele faz o que faz. Um pai deveria olhar para o seu filho e perguntar: por que meu filho fala o que fala, do jeito que fala, como fala, quando fala, com quem fala? Por que ele faz isso? Por que meu filho reage do jeito que reage, cai no chão, fica irado, enfim, não responde, ou fica todo alegre, ou ele aqui é um jeito, outro lá? Por que meu filho é assim, Senhor? O que eu preciso ler no meu filho? E de novo nós estamos dizendo, não estamos pensando num método, estamos pensando num processo de viver com o nosso filho. É uma dinâmica isso, é uma dinâmica. Capítulo 20 de Provérbios ainda diz no verso 5: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas os propósitos dos filhos, e o pai traz à tona. Ele ajuda o seu filho, assim como o irmão ajuda outro irmão a fazer a mesma coisa. Ele vai contribuir com os seus filhos quando perceber as inclinações dos seus filhos. E ele vai estar atento a essas inclinações. Por que é que meu filho não quer que eu esteja lá com ele? Por que é que minha filha não quer que eu a busque na escola, quer que eu fique na esquina, para que as minhas colegas não vejam? O que é que está passando no coraçãozinho dela? Enfim. Contudo, a experiência tem mostrado que certos alvos mundanos, ou que o mundo enfatiza, tem sido o foco de muitos dos pais. A experiência tem mostrado que os pais se ocupam e se preocupam, às vezes, menos com o coração do filho e mais com o desenvolvimento pessoal e profissional dele. E acadêmico, que pensa muito lá na frente e investe muito aí.
Eles estão entranhadamente envolvidos no desenvolvimento de uma visão positiva de si mesmo. Esse pai investe para evitar situações de trauma para o filho. Minha filha é pedagoga pela parte da manhã num colégio de classe média alta. E um menino, certa vez, correndo atrás de outro menino, com um pedaço de pedra do tamanho de um tijolo, atirou o tijolo no colega que fechou a porta e quebrou a porta. E então reportaram para a mãe. E o que você esperaria dessa mãe? Ela vai chegar lá na escola e vai dizer: me perdoem, meu filho, eu vou conversar com meu filho, eu vou lidar com o coração dele. Ela chegou na escola e disse: vocês não têm a menor habilidade de lidar com as habilidades e com o coração do meu filho. É isso que um professor passa numa sala de aula hoje, né? E então a coordenação chama a professora e diz: o que exatamente aconteceu? Porque já cede à pressão da mãe. E essa mãe quer evitar que o seu filho fique traumatizado, tadinho. Vão chamá-lo de que ele é um violento. Onde já se viu um negócio desse? E então, eu não quero que isso aconteça. Eu vou lá e vou proteger o meu filho para que ele seja melhor sucedido na vida. Pais estão focados, em quarto lugar, em oferecer um padrão de vida para os filhos como indicador de cuidado. Então ele vai ganhar tudo de marca, bem, uma viagem não sei para onde, vai ver a orelha do rato aqui, outra coisa lá, como indicador do cuidado dos pais. Quando na verdade eu espero que você esteja entendendo aonde deveria estar o nosso cuidado. Não se esqueça do que a parábola do semeador disse em Mateus capítulo 13, verso 22, de que uma certa semente caiu entre os espinhos e as riquezas desse mundo e a fascinação desse mundo sufocou. É melhor não deixar o nosso filho amar muito esse mundo. Não ensine o filho a amar muito esse mundo. Ajude o seu filho a ficar contente com as coisas que ele tem. Todos estão muito envolvidos nessa preparação do filho para a vida e se esquecem muitas vezes daquilo que é eterno. E deveriam investir nessas áreas que eu estou possivelmente mencionando aqui. Interprete o seu filho. Ajude o seu filho, leia o seu filho, pergunte por que sim, por que não, por que isso acontece, por que isso não acontece, por que ele faz isso e por que ele não faz aquilo. Eu já estou estourando meu tempo aqui de 1 hora e 10 minutos quase. As perguntas deveriam ser: o que isso quer dizer quando meu filho faz isso? O que isso quer dizer quando meu filho fala? Quando ele escolhe andar com tal pessoa, por quê? Eu fico muito preocupado com algumas postagens que eu vejo de indivíduos que vêm ali na frente do Facebook e vão na frente do espelho e se postam assim. Sabe o que eu, como pai, perguntaria? Por que minha filha está fazendo isso? Por quê? O que exatamente passa no coração dela? E uma vez eu disse isso para uma mãe, ela disse: eu nem sei o que está acontecendo com a minha filha. Por que meu filho responde assim para nós? Por que nosso filho responde dessa maneira para nós, mas não responde para lá fora? O que acontece? O problema é nosso, o problema é dele. O que é que ele está pensando ao falar o que ele está falando? Da forma como está falando? O que ele está crendo para agir do jeito que está crendo? Aí papai e mamãe vão para o quarto e antes de dormir conversam e oram e dizem: meu bem, o que nós precisamos fazer? Talvez nós precisamos de ajuda, porque nós não sabemos o que fazer. Muito humilde isso, muito humilde isso. Isso requer do pai caminhar com seu filho em piedade, e andando pelo caminho, levantando, deitando, aceitando o dia inteiro, ensinando de modo formal, proposicional, modelando de modo intencional, nas muitas situações, tendo sempre a palavra de Deus para mediar aquilo que acontece no coração dos nossos filhos. E esse é um investimento que vale a pena fazer.
Valeria a pena eu pensar um pouquinho, mas eu não vou fazer isso aqui, eu só vou mencionar um texto. Eu não vou fazer por causa do nosso tempo. Nosso tempo já está indo. Os pais deveriam estar muito atentos à questão da disciplina. Ultimamente nós temos tido muitos problemas com essa questão. Um casal querido de amigos, muito querido de amigos, teve o conselho tutelar batendo na porta da casa dele. Quando ele abriu a porta, puseram o pé e entraram, e foram abrindo gavetas. Membro de uma igreja. Cadê o chicote? Chicote? Senhor, chicote? Sim, recebemos uma reclamação do seu filho. Sem dúvida, hoje nós precisamos ter bastante cuidado. Esse irmão foi duramente agredido, não é? Duramente agredido na sua privacidade, invadido por alguém que talvez de modo invejoso ou com alguma intenção não sadia fez uma denúncia que não deveria. E esse é um desafio, porque filhos podem ser tremendamente desrespeitosos. Eu queria que você lembrasse do que diz o texto de Deuteronômio capítulo 21, verso de 18 a 21, num exemplo talvez máximo de desobediência e de má consequência. Claro que esse é o fim da viagem, não é o começo dela, mas veja só o que diz Deuteronômio 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e, ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Uau! Não faça isso com o seu filho em nenhum shopping, por favor, né? Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. E por causa de algumas vozes hoje dizendo de que isso não deveria ser assim, eu tenho já lido de aqueles que escreveram na década de 70 de que um filho nunca deveria receber uma disciplina física. Hoje escrevem dizendo um filho deveria sim receber uma disciplina física. Um filho precisa lembrar de que pecado traz más consequências e dor. E certamente a vara poderia ser algo muito bom, mas eu não vou entrar aqui porque senão eu vou levar mais uma meia hora e eu não quero levar você a ficar enfadado comigo aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a estultícia do coração da criança. Lembre-se disso. A vara da disciplina tira a estultícia do coração da criança. E eu posso então usar aquilo que a Bíblia diz. Confie no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é inspirado, viu? Você sabe, né? Confie no que a Bíblia diz. Foi Deus quem disse. E se Deus está dizendo que isso é assim, isso deveria ser assim. Quando eu pergunto para os meus filhos, qual é a lembrança mais antiga que você tem? Ele chega lá nos 4. Mas como eles apanharam até os 4? Não lembram? Que bênção. Mas as marcas estão impressas e eles estão crescendo agora num caminho piedoso, sem lembrança, porque isso foi feito de acordo com as Escrituras lá no passado. Então, eu queria encorajar você a, se por acaso o seu filho de alguma maneira tem sido, ou de alguma maneira excede, ou não obedece você, ou excede, ou vai além do que você diz, lembre-se, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas lembre-se que tem um negocinho chamado vara que funciona muito bem para o seu filho. Nós não estamos falando aqui em métodos, se você percebeu. Nós estamos falando em processo, em dinâmica. Eu saio com meu filho e então tem detalhes que certamente não é o momento de fazer, que a gente poderia ilustrar isso como fazer, mas seguramente serve como a nossa
uma advertência saudável para nós. Eu queria orar com você, queria que você curvasse a sua cabeça. Mesmo que nós não tenhamos, de cabeças baixas, mesmo que nós não tenhamos terminado todas as coisas que estávamos propostos a falar, pense nisso. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo enorme privilégio que o reverendo Ageu me concedeu de estar compartilhando a sua palavra com irmãos queridos que estão conduzindo sua vida para ser uma vida ministerial intensa. Ó Deus, permita que, ao instruírem as ovelhas às quais o Senhor lhes dará, que o Senhor possa permitir que os textos que nós mencionamos sejam lembrados por eles. E, ó Deus, nos permita uma confiança intensa na sua palavra, de tal forma, que tudo que o Senhor deixou escrito para nós, no que diz respeito a instruir o nosso filho no caminho que ele deve andar, ó Deus, que isso seja praticado por nós, pais, para a Tua honra, para a Tua glória. E, ó Deus, que o Senhor não permita nós fiquemos presos, atidos a um método, mas que o Senhor nos permita estar presos a um processo que o Senhor deixou estipulado na Sua palavra. Faz isso conosco, ó Deus, torna-nos pais relevantes aos nossos filhos, influenciadores para a piedade deles, modeladores da santidade deles. Ó Deus, ajude-nos a ajudá-los na caminhada deles contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.